43. Da recepção de pedidos de competência territorial diversa. Artigo 619. Na hipótese do pedido inicial ter sido apresentado em juizado sem competência territorial, para apreciar a questão serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. A sessão de atendimento e triagem de qualquer dos juizados do Estado recepcionará e reduzirá a termo o pedido oral apresentado pela parte e, se for o caso, encaminhará o expediente ao juizado competente para processamento e julgamento da causa, havendo requerimento de liminar, de medida cautelar ou de cautela antecipada, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz do juizado receptor, quando somente então ocorrerá a distribuição neste. Inciso 2. Havendo concessão de liminar, o juiz receptor determinará as medidas necessárias à eficácia da ordem. Seus atos poderão ser ratificados ou reconsiderados pelo juiz competente. Inciso 3. Ressalvada a determinação judicial em sentido contrário, nas causas de competência dos juizados especiais, a liminar cautelar e o pedido principal serão formulados em peça única. Inciso 4. O autor, desde logo, será cientificado do juizado para o qual seu pedido será encaminhado ou redistribuído. Inciso 5. Sempre que possível, o autor sairá ciente da data da audiência a ser realizada no juizado destinatário. As pautas poderão ser disponibilizadas e preenchidas por sistema informatizado de amplo acesso a todos os juizados do Estado. Inciso 6. Quando justificadamente se mostrar inviável a imediata intimação do autor sobre a data da audiência, o ato será realizado por carta postal, expedida pelo juizado destinatário do processo, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 19 da Lei 9.099. Inciso 7. A designação da audiência de conciliação dispensa despacho judicial, nos termos do artigo 16 da Lei 9.099. Inciso 8. O pedido inicial deve ser elaborado em 3 vias e consignar todos os requerimentos necessários ao bom desenvolvimento do processo, dispensando-se sempre que possível novas manifestações da parte. A primeira via será utilizada para a autuação, a segunda acompanhará a carta ou o mandado de citação, e a terceira será entregue ao autor. Inciso 9. Salvo decisão judicial em contrário, os documentos poderão ser apresentados na audiência de instrução e julgamento, saindo o autor devidamente intimado. Inciso 10. Eventual redistribuição será efetuada em 48 horas e anotada pelo cartório receptor no sistema informatizado oficial. Inciso 11. Recebido o pedido no juizado destinatário e não havendo determinação em sentido contrário do juiz diretor ou corregedor permanente, o cartório, independentemente do despacho, providenciará o cadastramento no sistema, a distribuição da ação e a citação do requerido, cumprindo em seguida os demais atos necessários ao bom andamento do processo. Inciso 12. Reservar-se-á campo próprio na estatística mensal, para que sejam contabilizadas as iniciais enviadas e recebidas de outros juizados. Seção 34. Dos pedidos oriundos do PROCON. Artigo 620. Os pedidos iniciais de até 20 salários mínimos, reduzidos a termo pelas equipes do PROCON e assinados pelo autor, além do pleito de tentativa de conciliação pelos técnicos da própria Fundação, poderão consignar requerimentos que permitam a sua utilização como petição inicial nos juizados especiais cíveis ou suas varas. Artigo 621. Infrutífera a tentativa de conciliação junto ao PROCON, o autor poderá retirar cópia do requerimento
ali formulado, com certidão da ocorrência e protocolá-lo em qualquer dos juizados do Estado, para distribuição ou encaminhamento ao competente. Parágrafo único. Caso as partes tenham comparecido à tentativa de conciliação infrutífera do PROCON, desde logo designar-se-á audiência una da tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Artigo 622. Frutífera a tentativa de conciliação realizada no PROCON, e estando a matéria entre aquelas de competência material dos juizados. O acordo extrajudicial poderá ser submetido pelo PROCON à homologação judicial nos termos do artigo 57 da Lei 9.099. Parágrafo único. Os pedidos de homologação, inciso 1, poderão ser apresentados a qualquer dos juizados especiais cíveis do Estado e, caso o juizado receptor do requerimento não seja o territorialmente competente, promoverá o encaminhamento das peças para o competente. Inciso 2. Consignarão minuta padronizada de sentença homologatória, a qual poderá ou não ser aproveitada pelo juiz sentenciante, e serão apresentadas em duas vias, servindo a primeira para autuação e a segunda para registro. Artigo 623. Para a homologação dos acordos obtidos no PROCON ou entabulados perante a JIC, serão necessárias o cadastro, a digitalização e a distribuição do expediente pelo cartório do juizado, a que for apresentado, com a indicação do número da reclamação utilizado pelo PROCON. Parágrafo único. O expediente será inutilizado após o decurso do prazo de 45 dias da distribuição. Artigo 624. Descumprido o acordo mencionado no artigo 623, a requerimento do interessado, prosseguir-se-á com a execução de título judicial no mesmo juizado em que distribuído o acordo. Seção 35. Da audiência de tentativa de conciliação e de instrução e julgamento. Artigo 625. Comparecendo desde logo ambas as partes, instaurar-se-á imediatamente a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio do pedido e a citação. Artigo 626. A audiência de conciliação será conduzida preferencialmente pelo conciliador sob a orientação do juiz. Artigo 627. Na abertura da audiência poderá ser arguida de forma oral ou por escrito exceção de suspeição ou impedimento do conciliador, que se processará segundo as regras do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 148 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Se o entender o juiz e sem prejuízo do processamento da exceção, o conciliador será imediatamente substituído, prosseguindo a audiência. Artigo 628. Havendo acordo, será lavrado o termo, dele constando de forma clara e concisa o objeto da conciliação ou transação e a sentença homologatória. Parágrafo 1º. Tratando-se de acordo que contém a prestação a prazo, do termo constará que o autor fica ciente de que deverá comunicar à Secretaria do Juizado do efetivo cumprimento da obrigação até 180 dias depois do vencimento da única ou última prestação, sob pena de ser destruído o processo. Parágrafo 2º. Ainda que destruído o processo, a execução poderá ser efetivada extraindo-se para esse fim relatório do processo cadastrado no sistema informatizado oficial ou certidão da ficha memória arquivada, anotando-se a ocorrência e mantendo-se o mesmo número do processo originário. Artigo 629. Não havendo acordo, lavrar-se-á o termo correspondente, encerrando-se o expediente, caso se trate de reclamação processada no JIC. Artigo 630. Se a falta de acordo se der em ação processada no JEC, passar-se-á de imediato, desde que não resulte prejuízo para a defesa
ou na data mais próxima à audiência de instrução e julgamento, cientes desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes. Artigos 631. Da audiência de instrução e julgamento. Lavrar-se-á termo com breve resumo dos fatos ocorridos e da sentença proferida, devendo a prova oral e as manifestações das partes ser gravadas em mídia digital, ou outro método idôneo de documentação, especialmente pelo sistema informatizado oficial. Artigo 633. A prova oral gravada não será reduzida a escrito e a mídia original será arquivada em cartório. Caso seja determinada a remessa dos autos ao colégio recursal, cópia da mídia deverá ser encaminhada via malote. Parágrafo 1º. Dentro de 48 horas, contadas do termo inicial do prazo para recorrer ou responder, conforme o caso, as partes poderão requerer a reprodução dos atos gravados em audiência. Parágrafo 2º. Esta providência, sem implicar suspensão do curso dos prazos, será concluída pela serventia em até 5 dias. Artigo 664. Antes de qualquer depoimento, será anotada no termo respectivo a qualificação completa do depoente, nome, filiação, local e data de nascimento, número do documento de identificação e endereço, sendo ao final assinado eletronicamente pelo juiz. Parágrafo 1º. Utilizado o sistema de gravação, antes do início do depoimento será inserido o nome do depoente e sua relação com o processo. Parágrafo 2º. A mídia, aferida a qualidade da gravação, ao término da colheita da prova, será identificada e conservada pela ordem numérica dos autos, podendo ser reutilizada após o trânsito em julgado. Artigo 635. Havendo necessidade de colheita de prova em outra comarca ou da prática de outros atos processuais, a solicitação será feita por qualquer meio hábil de comunicação.